A gente enfrentou um grande problema também quando o dólar disparou no Brasil pela primeira vez naquele segundo mandato Dilma, se não me engano. O dólar estava bem mais baixo e ele disparou e a gente dependia muito ainda de componentes importados. Isso que eu brigo muito com a galera no Twitter sobre jogos. As pessoas falam, o dólar, eu não como dólar. Quase que tudo relacionado ao mercado de games hoje é dolarizado. Então o impacto é imediato. Sabe? Quando o dólar sobe, console dispara. Quando o dólar cai, a empresa lucra mais. O cara não baixa o preço. Mas o ponto é esse. A gente, naquela primeira disparada, a gente estava preparado para sair do Xbox One de 249 para 199, 189, 179. Como o dólar disparou, o que a gente conseguiu fazer foi não repassar o aumento. Manter. E foi um trabalho assim de meses e meses e meses de fábrica, de componentes, de trocar coisa, de baixar custo, para que no final assim, o impacto fosse muito pequeno. O impacto foi não aumentamos o preço. Isso é uma coisa que você não consegue vender. Não consegue. Você vira pra comunidade e fala assim, ó, não aumentei o preço. O cara vai falar, foda-se, isso não é mais do que a sua obrigação, cara. Eu já não conseguia comprar mesmo, eu continua ruim pra mim. Situação. Os outros produtos ao meu redor aumentaram todos porque o dólar disparou, eu vou ter que, pagar uma escola mais cara, o pão mais caro, a carne mais cara, o leite mais caro, a gasolina mais cara. E legal que o console não subiu, hein, mas ele ficou mais inacessível. Você tava na época que você entrou, a Xbox estava saindo no Brasil também, não tava? Fabricava o 360 aqui no Brasil. Fabricou o 360 por um tempo, fabricou o One no Brasil por um tempo. Chegou a fabricar o One também? Fabricou o One no Brasil. Os primeiros eram nacionais, tudo fabricado aqui? Bom, Nacionais. pelo menos montado ele tem que ser aqui, porque quando monta aqui parece que já paga muito menos, não é? Você paga menos imposto e você tinha uma vantagem. Da peça, não é, ali? Você precisava nacionalizar esse console ao longo dos anos. Então, passava um ano, você tinha que ter um percentual de peças nacionalizadas maior. Até chegar aos 80%, 90% de peças dentro daquela caixa produzidas nacionalmente ou montadas aqui no Brasil. Então, se você não conseguia mostrar que você nacionalizou o HD, o SSD, a placa-mãe, sabe, os circuitos, que seja, a caixa, você tomava uma multa e isso tinha que ser discutido depois no governo. Então, a gente fazia o possível para nacionalizar ao máximo o console. Era um programa que eu acho que fazia um certo sentido. Tem lógica, faltava um pouco de incentivo, mas tinha uma boa lógica por trás, que é eu te isento aqui se você tornar o console cada vez mais brasileiro. E aí você incentiva a indústria nacional. Sim, o problema é que é sempre muito travado, né? Assim, aí você precisa de produzir aqui, mas você não tem quem produza isso aqui também, né? Que aí você vai caindo dentro porque não tem um incentivo pro cara começar aqui também. E o dólar mais alto fez com que a gente tivesse uma margem mais espremida, né? Porque a gente não podia subir o preço do console, porque senão ele se tornava inacessível. E aí a gente começou a olhar que o importado ele faria mais sentido na equação de lucro da companhia. Eu prefiro botar tudo numa fábrica só na China, controlar tudo de lá, eu mando 7, 8, 10 pessoas embora, porque elas não precisam mais controlar a fábrica no Brasil. E aí eu importo esse cara aqui, a gente coloca no distribuidor e faz o mesmo trabalho, né? Então, essas decisões elas são cruéis. Mas essas decisões não partem não necessariamente dos líderes, né? Você até comentou sobre isso. Várias das decisões, os líderes que estão ali assinando ou passando isso, ou que põe na cara a tapa, não é a decisão que ele queria, né? Não é a decisão que ele quer. É a decisão que é precisa. Eu gosto muito de dar valor para as pessoas que investem no mercado brasileiro e cuidam no mercado brasileiro e por isso tem mais autonomia para tomar decisões. Então você pega, a gente pode gostar ou não dos jogos da Ubi, mas a Ubi tem um escritório no Brasil com pessoas trabalhando aqui e cuidando da marca aqui. Então se você quiser reclamar de alguma coisa da Ubi, você tem para quem reclamar, você tem com quem falar. Você vai na BGS ou no Big ou na CCXP mesmo, você vai encontrar os caras da Ubisoft lá e você vai trocar uma ideia com eles e vai falar, isso aqui não gostei, não funcionou, e eles vão te ouvir. Talvez eles não consigam mudar muita coisa. Mas aquilo que tiver no controle deles, eles vão conseguir fazer. PlayStation tem uma estrutura gigante hoje no Brasil, né? De pessoas trabalhando aqui, tem seu diretor comercial, tem seu diretor de marketing, tem seu CEO, tem todo um time de vendas, tem um time de atendimento ao consumidor, tem um time de PR, tem um time de influenciadores. A gente pode gostar ou não das decisões que eles tomam, mas muitas decisões eles conseguem tomar aqui, porque eles têm uma estrutura aqui. A Riot é a mesma coisa. A Garena, a mesma coisa. Algumas empresas não têm. A Nintendo não tem uma estrutura no Brasil. Aliás, a Nintendo não tem muita coisa no Brasil.
Estão vindo agora, parece, né? Vamos Aos ver. poucos aí. Só né? acredito... Parece ter eu até converso com a Luciana, ela, eu acho que ela é presidente aqui no Brasil hoje. Mas parece só com suíte aqui, mais nada, né? Eu adoraria Bem... vê-los realmente com uma estrutura robusta aqui no Brasil, com 30 pessoas cuidando do mercado brasileiro. Sim. Espero que eles consigam chegar lá. Mas a história mostra que eles testam a temperatura da água e saem fora. Então, vamos torcer pelo melhor e acreditar na competência das pessoas que estão lá. Agora, voltando ao teu ponto, é justamente esse. Muitas vezes você tem muita coisa para cuidar e muita decisão para tomar, decisões que você não tem total autonomia. Né? Então, manter o preço do console ou não no Brasil não depende de quem está tocando a categoria aqui. Muitas vezes a gente direciona o ódio para aquele cara ou aquela pessoa que deveria baixar o preço. E ela é só uma peça pequena, muitas vezes, numa engrenagem muito grande de muitas pessoas tomando essa mesma decisão. Né? Quando eu deixei a Xbox, as pessoas atribuíam que mudança na forma como o Xbox Brasil tratou a comunidade, e como isso, como aquilo, como antes existia um cuidado local e agora não tem mais. As pessoas que ficaram lá são tão competentes ou mais competentes do que eu. Mas elas tinham talvez menos, não autonomia, menos coragem de infringir certas regras que dentro de uma multinacional são regras nem sempre veladas. Então é um pouco disso, da sua loucura, da sua paixão pelo negócio, da sua capacidade de absorver certos riscos e correr certos riscos, porque também dentro da nossa profissão a gente está o tempo inteiro equilibrando essas coisas.